Há algumas décadas, se alguém dissesse eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, a maioria das pessoas não entenderia o que isso significa. Hoje, essa frase não é apenas compreendida, ela é considerada legítima em grande parte da nossa sociedade. Então, fica uma pergunta inevitável: como é que nós chegamos aqui? É exatamente essa pergunta que o livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno de Carl Trueman tenta responder. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, conversando sobre a primeira parte do capítulo 1. Vamos comigo? Então, para nós entendermos como chegamos até aqui, nós precisamos compreender o que é ou qual é o conceito de self. O self é simplesmente a nossa noção de quem somos. É a forma como nós nos entendemos como pessoa, qual é o nosso propósito, a nossa identidade e o nosso lugar no mundo. E o ponto central do livro é que essa compreensão do eu mudou profundamente na nossa cultura. Um dos fenômenos que ajudou a acelerar essa transformação foi a revolução sexual. Mas Truman explica que ela foi ao mesmo tempo uma causa e um sintoma de algo muito mais profundo, de uma mudança muito maior. Não foi apenas uma mudança de comportamento, foi uma tentativa de destruir completamente a base moral tradicional da nossa sociedade. Para que isso fosse possível, foi necessário também transformar a linguagem. Algumas palavras então foram eliminadas, outras palavras surgiram e algumas outras precisaram ser ressignificadas. Um exemplo que fica muito claro foi o término de algumas palavras com fobia, como homofobia, transfobia, porque o resultado dessa tentativa de destruição é que qualquer coisa que demonstrasse alguma discordância sobre os códigos sexuais que eles estavam tentando colocar no lugar dos tradicionais era considerado opressão. E o resultado foi que qualquer discordância moral passou a se tornar intolerância. Mas como isso aconteceu? Para explicar como isso aconteceu na nossa sociedade, Carl Trueman vai utilizar um conceito criado por Charles Taylor, o imaginário social, que ele construiu em seu livro chamado Uma Era Secular. O imaginário social é a forma como uma sociedade inteira passa a enxergar o mundo. E isso não é algo consciente, é simplesmente o modo natural como as pessoas passam a interpretar a realidade. Truman ainda explica que antigamente nós vivíamos em uma sociedade mimética. E o que isso quer dizer? Se acreditava que havia uma ordem objetiva no mundo e o homem precisava descobrir qual era essa ordem e se adequar a ela. Mas hoje nós vivemos em uma era poética. E o que isso quer dizer? É que agora o mundo é uma matéria-prima aonde o homem pode utilizá-la da forma como ele quiser. Então, o homem acredita que é ele quem deve dar significado às coisas. Ainda sobre esse processo, Carl Trueman utiliza alguns conceitos criados pelo sociólogo Philip Rieff, aonde Philip Rieff divide os homens da nossa cultura em 4 homens diferentes. Ele fala que o homem era político e a sua vida era baseada na cidade e na política. Depois, ele passou a se tornar um homem religioso, aonde sua vida se baseava na fé e na observância das leis divinas. Depois, o homem passou a se tornar econômico e toda a sua vida girava em torno do trabalho e da busca pelos bens materiais. E hoje nós vivemos na era do homem psicológico, onde o propósito final do homem passou a ser a sua felicidade e o bem-estar psicológico a qualquer custo. Nós vivemos, então, na era da psicologização humana. Essa mudança produz o que McIntyre chama de
Individualismo expressivo. A ideia de que cada pessoa precisa expressar sua identidade interior para ser autêntica. Quando nós entendemos essa mudança cultural, nós passamos a enxergá-la em várias áreas da nossa sociedade. Você já percebeu como a linguagem tem mudado em várias áreas da nossa vida? Novas palavras surgem constantemente, conceitos e palavras antigas são apagadas, a linguagem se torna confusa. E essa confusão acaba nos impedindo de compreender com clareza qual é o nosso lugar no mundo, não é verdade? Você já se sentiu assim, perdida em meio de novas palavras e novos conceitos, sem saber exatamente aonde você se encaixa? Nós também podemos perceber essa mudança na arte, no cinema, nas músicas e na cultura em geral. Coisas que antes eram vergonhosas, inaceitáveis, hoje se tornaram o novo normal. Nós ouvimos, vemos e muitos, não todos, mas muitos, nem se escandalizam mais. Outra mudança evidente é a psicologização da nossa vida. Nós percebemos que há um excesso de diagnóstico, um excesso de medicações e uma rejeição a qualquer tipo de sofrimento. Muitas pessoas passaram a rejeitar qualquer nível de tristeza e dor, e algumas acabam vivendo completamente dependentes de medicamentos que até anulam a sua própria identidade. Nós também vemos uma sociedade cada vez mais dominada pelas suas emoções. Discussões histéricas, pessoas gritando umas com as outras, relacionamentos que não se sustentam, ausência de domínio próprio, imaturidade sem fim. E sabe o que é mais triste? É que, infelizmente, essas mudanças chegaram e transformaram até mesmo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Cultos centrados no eu, feitos para agradar aqueles que estão ali para assistir o culto. O evangelho progressista que elimina palavras e conceitos difíceis para não causar dor e desconforto psicológico àqueles que vão à igreja. A igreja, então, passou a se tornar um lugar onde as pessoas vão apenas para se sentirem bem consigo mesmas. Mas então, como nós cristãos devemos lidar com todas essas mudanças? Voltando para a verdade da palavra de Deus. Se Deus criou todas as coisas, é Ele quem define o que cada coisa é. Existe uma ordem externa ao homem e o homem precisa se adequar a ela. A Bíblia afirma que há verdades objetivas, homem e mulher, certo e errado, bom e mal. E nos alerta também que as nossas emoções podem nos enganar, elas não são confiáveis. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida livre de sofrimento. Pelo contrário, o nosso maior exemplo sofreu nessa terra e sofreu muito. Jesus nos convida ao sofrimento. Ele disse: aquele que deseja ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Ele também diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Participe comigo dos meus sofrimentos, para participar também da minha glória. Ele nos faz um convite para uma vida que abraça o sofrimento, porque sem sofrimento não há crescimento, não há maturidade, não há uma vida firme e sólida e estruturada. Seguir a Cristo não significa viver uma vida superficial baseada em emoções que mudam o tempo todo, mas seguir a Cristo exige maturidade, clareza espiritual, domínio próprio e nos entrega uma alegria completamente verdadeira. Em vez de nos afundarmos dentro de nós mesmos, nós somos convidados a olhar para fora, para além de nós mesmos. E não há melhor lugar para olhar do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que venceu o mundo e prometeu voltar
para buscar o seu povo. Essa transformação cultural também trouxe mudanças profundas para os nossos relacionamentos. Eles se tornaram mais frágeis, mais instáveis e menos duradouros. Na segunda parte do primeiro capítulo do seu livro, Carl Trueman vai trabalhar duas perguntas. Por que as pessoas que querem viver a sua expressividade máxima, a sua autenticidade máxima, desejam ser aceitas pela sociedade? E por que a sociedade aceita algumas identidades e outras não? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e também espero que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação desse capítulo, para nós conseguirmos responder as duas perguntas que Carl Trueman faz em seu livro. Deus abençoe você e até a próxima!